Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância de saber escolher bem as palavras para construir relações saudáveis ou, pelo menos, para desenvolver interações que sejam boas e benéficas para ambas as partes que estão envolvidas nessa já referida interação. E para que fique mais claro a orientação dessa minha reflexão, eu vou trazer um exemplo bem prático, onde vamos pensar em um jovem que, na tentativa de descrever uma interação com a sua companheira na noite anterior, ele recorra a possíveis discursos que, apesar de ter o mesmo significado, podem gerar um impacto diferente em quem ouve esse discurso. Por exemplo, ele pode dizer que teve um intercurso carnal com a sua companheira na noite anterior, ou ele pode simplesmente dizer que teve uma boa transa com a sua namorada. Mas ele também pode dizer que copulou com a sua companheira. Ele pode também chegar ao extremo de dizer que trepou na noite anterior, ou até, o que é inadmissível para muita gente, ele pode usar uma palavra de baixo calão, que muito provavelmente você sabe qual é, para tentar descrever o que aconteceu entre ele e a sua companheira na noite anterior. Mas veja bem, apesar de todos os discursos ou de todas as frases terem o mesmo significado, que é trazer à mente de quem ouve o que aconteceu na noite anterior entre o jovem e a sua companheira, o impacto gerado por essas frases, ou especificamente por essas palavras, é muito diferente, podendo gerar uma resistência ou podendo gerar uma empatia. Depende muito da sabedoria daquele que fala e da capacidade de interpretar e entender daquele que ouve, sabendo que aquele que fala ele está tentando transmitir uma emoção, tendo consciência ou não do contexto no qual esse diálogo se desenvolve. Por exemplo, se você está num contexto mais sério, mais formal, aí seria interessante você usar a palavra intercurso ou a palavra copular, né? Agora, se você já está num ambiente mais informal, seria interessante você falar sobre transar ou até mesmo trepar. O trepar ele é um pouco forte, ele gera um pouco de resistência, mas ele pode mostrar uma capacidade de enfrentar uma moralidade social que coloca o sexo dentro de uma posição de tabu. Então, obviamente, falar sobre sexo é uma questão muito sensível, mas você pode também usar isso dentro de outros contextos. Vamos supor que alguém vai falar sobre uma pessoa que está passando por uma dificuldade financeira ou está passando por um problema onde está na busca de um emprego. A gente pode falar que fulano está desempregado, algo simples e direto. Mas também pode-se usar um discurso diferente falando que fulano está em transição de carreira. Percebeu que é uma diferença? Ali nós estamos tentando poupar aquele que está desempregado. A gente pode chegar até o ponto de dizer que fulano está em busca de um novo desafio. Aí você coloca essa pessoa que está desempregado como sendo alguém que está enfrentando o desafio de querer melhorar. Então o discurso ele tem o poder de moldar as ideias das pessoas que estão ouvindo. Então, o que temos que entender é que, em maior ou menor medida, o discurso do nosso vocabulário ele apresenta também os limites da nossa ideologia, os limites da forma como enxergamos o mundo ou como enxergamos o outro. Porque a forma como você se dirige ao outro pode gerar uma ponte ou pode gerar uma barreira. Então é importante saber aonde você está, com quem você está conversando e qual é o contexto cultural que está orientando essa interação para que você consiga escolher bem as suas palavras e para que essa interação ela seja saudável e benéfica para ambas as partes de um diálogo ou de um discurso que está sendo dirigido a mais de uma pessoa. Pense um pouco sobre isso e na próxima vez que você for falar com alguém sobre uma interação sexual ou sobre a vida alheia, pense se você não vai estar gerando ou construindo barreiras ao invés de construir pontes, às vezes sem pensar por ter usado uma palavra inadequada para o contexto.